pessoal, boa noite. Quando nós estudamos hoje à tarde a respeito de profecias, nós vimos como é que se dá o mecanismo da profecia e como é possível, principalmente diante da teoria da queda, nós chegarmos à conclusão de que é possível sim ver o futuro sem que as leis do livre-arbítrio sejam desrespeitadas. E como é que esse processo surge para a gente? E nós vimos aí algumas interpretações em relação ao tempo, em relação à lei, em relação ao próprio processo do livre-arbítrio e a profecia. E nós falamos na queda, e quando nós falamos na queda, nós vamos estudando lá com o Baldi, e o Baldi trouxe uma visão que ele deu o nome de visão monista. O que é a visão monista? Uma única substância e que o universo também é feito num modelo único, que vai de gradação em gradação, em oitavas, se ampliando. Então, se a gente entender que existe uma só substância, e como diz Emmanuel, a substância é única, que tudo é consciência, que tudo é espírito, que a matéria nada mais é do que energia congelada, a energia nada mais é do que o espírito congelado, e que o espírito nada mais é do que Deus congelado em nós, então nós vamos começar a entender que existe uma substância só, e essa substância só é consciência. E antigamente, nós quando olhávamos para a matéria, achávamos que a matéria era algo que se podia palpar, a matéria era algo que tinha consistência, a matéria era algo que existia independentemente, etc. À medida que nós começamos a estudar a matéria, a primeira surpresa é que ela era formada de partículas. Essas partículas estavam em movimento. E essas partículas tinham um vazio imenso. Então, se nós pegarmos o átomo, ele tem um vazio imenso. Tem uma configuração, né, metafórica que mostra para a gente o que é um átomo. Um átomo é você pegar, por exemplo, um estádio. Vamos pegar aí Pacaembu, vamos pegar um estádio grande, como o estádio de Brasília, você colocar uma bolinha de tênis no meio do campo e colocar uma bolinha de gude na última arquibancada. Essa bolinha de gude é o elétron, a bolinha de tênis é o núcleo do átomo e tudo mais é espaço vazio. Então você entender que, na verdade, a matéria é um vazio formado de átomos em movimento. Por que ela dá a sensação de consistência? Porque os átomos estão em movimento. Então, é devido à velocidade dos átomos é que nós temos a sensação de consistência. À medida que foi pesquisando mais, viu que essas partículas ainda não eram partículas fundamentais, que o próton e o nêutron, que estava dentro do átomo, era formado de quarks, ou seja, de pequenas partículas, e essas partículas também tinham cargas pequenas, né? 1/3 de carga, e formavam partículas com diferente tipo de peso, de massa, e aí viu que, na verdade, o mundo era feito de quarks e elétron, né? E algumas outras partículas, e acabou descobrindo umas centenas de partículas que vai formar o que na física chama de modelo padrão. E aí, não satisfeito, começou-se a pesquisar e viu, na verdade, que toda matéria nada mais era do que energia. E, à medida que prosseguiu, e hoje em dia é o que nós estamos, que antes da energia existe uma informação. Ou seja, toda matéria, toda energia que existe no mundo, nada mais é do que um processo de informação que pré-existe. E essa informação é uma onda que não tem materialidade. Então, quando a gente fala como é que se dá o colapso da onda na física quântica, nós não estamos falando de uma onda comum, como essa onda de som, como a onda elétron. Nós estamos falando de uma onda de informação que não tem um substrato físico. Então, quer dizer, hoje em dia até para ser materialista é difícil, porque não tem mais substrato da matéria. E aí, a doutrina espírita, né, já vinha nos falando isso há muito tempo. E o Baldi traz uma visão altamente coerente, que ele consegue juntar tudo isso e dá nos mostra que se a gente colocar lá a matéria
é como se fosse gama, a energia como se fosse beta e o espírito como se fosse alfa, a evolução se dá de gama, beta, alfa. E a gente entende, e é por isso que nós somos formados lá de corpo, de perispírito e espírito. É os mesmos princípios, dito de maneira diferente. Mas aí surgiu uma questão seguinte: mas essa substância que se modifica, nós poderíamos agrupar essa substância, que na verdade é consciência, em alguma coisa que pudesse facilitar o nosso entendimento? E aí é exatamente isso que nós vamos apresentar. Ok? Então, se nós pegarmos lá na grande síntese, está escrito lá: essa unidade de conceito é a mais evidente expressão do monismo, do universo e da presença universal da divindade. Na infinita variedade das formas, sempre ressurge o mesmo princípio idêntico, com nomes em níveis diferentes. Assim, no nível gama, temos a gravitação. No nível beta, temos o que denominamos simpatia. E no nível alfa, amor. Eles constituem a mesma lei de atração que vincula as coisas e os seres e os sustenta como organismo, numa rede de contínuas relações e trocas, tanto no mundo da matéria quanto no mundo da consciência. Então, você vê que o mesmo princípio. Então, o amor no nível do universo, ele chama gravitação. No nível da energia, chama simpatia. E no nível do espírito, chama-se amor. Ou seja, a mesma lei, está claro? Dentro de um mesmo princípio unitário, ou monismo. E isso está aqui nessa figura, que é exatamente aquilo que Einstein definiu, né? Que a gravidade nada mais é do que uma distorção do espaço-tempo, e a presença da massa faz essa distorção no tecido do espaço-tempo, e faz com que os objetos tenham de se movimentar para não cair exatamente na distorção provocada pela massa do objeto. Então nós vimos que a matéria atrai a matéria, na razão direta da matéria, na razão inversa da distância, que é aquilo que Newton falava, que na verdade isso aí não é nada mais do que uma modificação do tecido, e é por isso que gera a gravidade. Muito bem, então se a gravidade é igual à simpatia, que é igual ao amor, nós estamos diante da mesma lei que vai ficando cada vez mais complexas. Então, na medida que a ciência descobre como é que é o comportamento da matéria, na verdade ela não está descobrindo o comportamento da matéria, ela está descobrindo um dos comportamentos da consciência. Então, qualquer cientista, seja materialista, seja o que for, à medida que ele vai estudando a matéria, ele não está estudando a matéria, ele está estudando como é que a consciência, no seu nível de maior contração, se comporta. Dessa forma, então, todas as leis da matéria, elas podem ser inclusas nas leis da consciência. E a gente pode, metaforicamente, utilizar as mesmas leis para definir os processos em que nós estamos inclusos. Por quê? Porque a descoberta das leis que rege o mundo da matéria, ou como o Baldi chama, o mundo gama, são as mesmas leis que vai gerar o nível da consciência. Porque o universo é constituído de um tipo único, que vai se elevando e se tornando complexo. Deu para entender? Deu aí, gente? Oh, Deus. Oh. Mais ou menos. Então, se nós entendemos assim, agora a gente pode procurar uma substância que junta tudo isso. É o que nós vamos fazer agora. Olha o que tem lá no livro Universo e Vida. Muito bem se expressou de Broglie, quando escreveu essas palavras dignas de meditação. Para o ignorante, um raio de luz é algo bem simples e bem banal. Mas o cientista pode dizer a si mesmo o contrário. Saberíamos muita coisa se soubéssemos apenas o que é um raio de luz. Esse cara aqui, de Broglie, é um francês que ganhou o prêmio Nobel. Então, se nós agora começássemos a pensar que tudo é luz, o espírito é luz, a energia é luz, o corpo é luz, Deus é luz, a consciência é luz,
A mente é luz e a matéria é luz congelada. Se nós entendêssemos assim, na verdade, a queda nada mais é do que uma contração da luz e uma diminuição progressiva da velocidade da luz. E a evolução nada mais é do que um aceleramento da velocidade da luz. A velocidade da luz, no meio em que nós encontramos, que é 300 km por segundo, daria o nosso universo. Mas existiriam universos com velocidades bem acima da velocidade da luz. Eles não são visíveis porque nós estamos no universo mais denso, onde a velocidade da luz chegou no seu ponto mais denso. Então tudo seria luz. E as formas nada mais seriam do que o reflexo dessa luz. Então, corpo espiritual, luz. Corpo físico, luz. Mente, luz. E é por isso que todas as descrições que a gente tem sobre o espírito é sempre de luz. Então, o que seria o perispírito? Um corpo de luz um pouco densificado, com a velocidade um pouco maior do que o corpo físico, por isso que a gente não vê. E hoje em dia, essa busca está tão importante, que hoje em dia já começa a se falar que o DNA é um campo de luz que troca informação através da luz. Então, se nós pegarmos a luz como elemento principal, nós poderemos entender que todo o processo da vida nada mais é do que a luz, em diferentes velocidades. Por isso que quando nós vamos estudar André Luiz, fala lá, raios de luz saiu da mente, porque a mente é luz. Se ela está mais densificada, ela vai ter frequências menores. Se ela está mais elevada, ela vai ter frequências maiores. Por isso que, ao refletir na aura, vai refletir cores diferentes. Então, quem evolui e quem cai é a luz. E a luz, quando incide, ela envia informação. Então, toda informação que existe no universo vem do raio de luz. Então, essa é a tese que nós estamos mostrando para que a gente possa fazer uma visão da queda ou a visão da vida com a visão unificada de uma substância só dentro de um conceito monista. Então, continuemos. Olha só que interessante. Então, se nós pegarmos que o espírito é luz, e logicamente será uma luz intrínseca, que a consciência é luz, que os níveis conscienciais são os vários níveis da luz, que as energias sutis são luz, que as energias adensáveis são luz, e que a matéria é luz, então a evolução da matéria ao espírito nada mais é do que aumento da velocidade progressiva da luz. E a consciência nada mais é do que um campo de informação. Então, olha que interessante. Essa é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciando que Deus é luz. Está lá na Epístola de João. Aí, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. O corpo humano emite, se comunica e é feito de luz. Isso aqui é as mais recentes pesquisas. E André Luiz, em uma análise, chegaremos a saber que a matéria é luz congelada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Olha, a luz é substância divina. Então nós teríamos uma única substância, essa substância seria a luz, em diferentes estágios. Estágio matéria, gama, estágio energia, beta, estágio espírito, alfa. E uma única lei, o monismo. E a evolução nada mais seria do que aceleramento da velocidade da luz.
Com isso, nós vamos entender um pouco melhor a queda. E, ao mesmo tempo, existe um cientista português chamado João Manguejo. Esse cara, ele teve a ousadia, muito novo, de propor uma teoria em que o nosso universo seria o final de uma onda de congelamento da luz. E que a luz teria uma velocidade muito maior e pouco a pouco foi congelando até chegar na velocidade que está no nosso universo. Isso na época foi um bafafá danado, queimaram ele. Coitado do português. Fez um trabalho tão bonito, mas foram lá e riparam a lenha nele. Mas ele aguentou firme, continuou pesquisas nessa área, e hoje em dia ele está começando a ser levado a sério. E eu acho que esse cara tem uma razão fabulosa. Só que em vez de ser uma contração que chega no nosso universo, é uma contração que vai construindo universos paralelos no caminho. E todos esses universos existem dentro de velocidades distintas. E à medida que você evolui, muda completamente o processo de referência. Tudo bem? E por que eu estou falando isso? Porque se nós formos partículas de luz e a nossa mente for luz, e se nós alcançarmos uma velocidade da luz acima da velocidade da luz convencional, ou seja, acima de 300 km por segundo, sabe o que acontece? Se você tiver uma velocidade acima da luz, você é capaz de ver o efeito antes de ver a causa. Muda a relação causa e efeito. Aí a gente vai entender profecia muito melhor. Eu já falei para vocês aqui, tem um livro chamado Fred Alan Wolfe, que ele faz um estudo dessas teorias. Então ele pega a luz e classifica ela nas partículas, o fóton, classifica como tárdium, luxo e táquions. Os tárdions seriam as partículas da luz que está abaixo da velocidade de 300 mil km por segundo. Porque conforme a luz passa no meio, ela diminui a velocidade. Então, se conforme o meio, ela pega uma velocidade de 270, 250, 240. Depois, luxo seria a partícula na velocidade da luz. Então, se eu estou na velocidade da luz, o tempo estende e o espaço contrai. Agora, se eu for para cima da velocidade da luz, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço, porque ele vai desaparecendo. E tem mais, eu inverto a lei de causa e efeito. Eu vejo antes o efeito do que eu vejo a causa. Então, se eu der um tiro, eu não vou ver o tiro saindo da arma, chegando e batendo no alvo. Eu vou ver o alvo explodindo e a bala retornando até o revólver. Então, o profeta, que tem uma velocidade acima, ele vai ver um efeito de uma causa que ainda está em andamento. Então, na hora que os caras estão lançando a bolinha, ele já está vendo o efeito lá. Provavelmente sim, em outra dimensão. Não vamos falar em outro universo, porque o nosso universo também pode ter essas dimensões. E outra coisa que é interessantíssima, que a gente vai ver isso na obra de Kardec. Se você tiver uma velocidade acima da luz, você enxerga por todos os campos, sem necessidade de olho, sem nada. Ou seja, eu vejo o que está atrás de mim. E vejo o corpo inteiro, não só no olho. Não é interessante? Quando a gente estuda Kardec, ele não fala lá? Ah, como é que você vê? Não, é a dupla vista. Eu vejo através do próprio corpo perispiritual. O corpo perispiritual não tem local para ver. Ele pode ver por qualquer ponta. Aí quando a gente estuda isso, fala, mas como é que é isso? Agora dá para a gente explicar. Basta ter uma velocidade superior à da luz, que eu vejo o efeito antes da causa, e eu vejo tudo, sem precisar colocar os olhos em nenhum lugar. Ou seja, eu tenho um holovisão.
Não tem jeito, porque a densidade é grande. Não tem como. É por isso que você não vai encontrar vida nos outros planetas perto da gente. Porque quem é denso é nós. Os outros já estão em velocidade superior. E a gente vai entender também por que a gente não vê o plano espiritual. Porque ele está em velocidade superior. E você vai entender também na psicografia, principalmente a psicografia mecânica, por que ela é rápida. Porque a velocidade do plano espiritual é muito maior do que a velocidade do plano físico. De ressonância. Ele tem de subir a mente, né? Para poder casar com a mente superior. Por isso que quando ele não sobe, vai ser esse médio vagabundo que nós somos. Vai no máximo falar B com A, B com E, B. Então, servir para média aí para poder fazer doutrinação, essas coisinhas vagabundas que a gente vai. Mas não vai dar ascensão, porque você vai precisar fazer um processo de ressonância alto para que você case. E se você quiser ver isso, está muito bem explicado no capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele mostra lá a intuição do Raul Silva no processo de doutrinação. Fala alto para a gente poder. Hã? Isso. E por isso que o perispírito, deslocando o campo do perispírito, ele vai poder perceber tudo sem necessidade de estar no local. Sim. Inorgânica não, a orgânica. E você só não come no plano espiritual porque o seu perispírito faz fotossíntese. Entendido então, gente? Nós temos uma substância só. E a questão agora se reduz à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o campo de síntese, maior o campo de percepção e maior o campo de visualização das leis. Quanto mais baixa, menor a percepção, menor a condição de visão e mais preso e escravizado no mundo dedutivo. E a profecia fica extremamente fácil. Porque tudo aquilo que nós mostramos aqui hoje, basta ter uma mente acelerada que eu vou ver o efeito antes da causa. Mais chão. Mais a velocidade cai. Mais chão. Chegou ao ponto de você falar assim, eu não consigo sair da minha mente. Mas isso foi você que fez. Por quê? Porque a mente faz um loop. Na hora que ela faz um loop, ela fica presa. Deu para entender, gente? Deu, se não, pelo menos para visualizar. Porque aí fica fácil a gente entender queda, evolução, involução, plano espiritual, dimensões do plano espiritual, por que eu não vejo. Tudo é uma questão da luz. E você é um raio de luz. Negro. Mais um raio de luz. Frequência baixa. Mas... Quê? Foi o início da vida. A luz. O átomo é luz. É luz congelada. Isso. A vida, exatamente. Deu para entender, gente? Agora fica fácil a gente falar em profecia aqui. Olha como é que o cara vê, ele acelera. Então, na hora que você está lançando a mãozinha aqui, ele já está vendo lá. E aquilo que vem aqui de cima, lembra do plano espiritual de Deus? Aí ele já vê lá o efeito. E o movimento feito pelos homens, ele já vê o contra-movimento feito pela lei. E ele descreve. Hã? Mesmo caminho. Mesmo caminho. Então agora vamos pensar o seguinte, o que é a doença? Nada mais é do que um loop feito da mente, que repercute no organismo, e ela prende a vibração mais densa. Aquele órgão não aguenta aquela vibração e adoece. Então basta eu emitir luz com alta informação que corrige o campo.
se a gente vivesse no plano superior, nós não teríamos nenhum tipo de doença. E se a gente tivesse fé mesmo, era só pedir, Deus, cura aqui. Tuf. Por isso que Jesus falou, de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu luz, de mim saiu informação. E quando você dá um passe, você está transmitindo biomento eletrofoto, ou seja, partícula de luz, e está transmitindo informação para o campo psíquico da pessoa. Não, não é que não adianta, adianta, porque vai ficar na sua aura. Isso, na hora que tiver ressonância. Só. Mas fica. Nenhum bem se perde. Cola. Porque é igual as partículas atômicas, cola. Um dia a pessoa tomei um passe hoje, daqui 100 anos, oh meu Deus, que alívio. Nossa, aquele passe foi bom e eu nem vi. Ok, então? Oi? Ah, tá. Então eu teria os universos de luz. Agora mesmo chega aí. Eu teria então os universos de luz. Então você entendeu? Se eu pegar a frequência da luz, tá claro? Eu poderia ter os universos 6, 5, 4, 3, 2, 1, e todos eles seriam velocidades diferentes da luz. E aqui então eu teria os vários universos com diferentes velocidades e com diferentes frequências. Quanto maior a velocidade, menor a nossa percepção. Então vamos supor que nós estamos no universo aqui, ó. O universo que tem uma velocidade de 300 mil km por segundo. Entendido? Não. Quando eu tenho a velocidade maior, eu vejo primeiro o efeito para depois ver a causa. Esse é o processo da velocidade acima da velocidade da luz. Inverte a lei de causa e efeito. Quando você tiver uma velocidade superior às velocidades liminares. Isso. Isso é inspiração, né? Quer dizer, você está vendo uma coisa lá na frente. Simples. Curta, porque você está num curto espaço de tempo. Igual a gente faz mesmo. Você muitas vezes fala assim, poxa, tal fulano vai chegar, tal fulano vai me ligar. Isso aí são coisas pequenas. Então, se você consegue o pequeno, você entendeu que se você tiver uma velocidade maior, você pode conseguir o tempo que for? Esse é o processo. É o começo. Certinho? Então, olha lá. Aqui tem uma figura para a gente mostrar isso. O espírito como luz, consequentemente uma luz intrínseca, que é a luz de velocidade infinita. Os diferentes níveis conscienciais, ou seja, a luz em diferentes velocidades. E a personalidade como luz, na parte mais densa de uma luz de menor velocidade. Então, todo fenômeno não precisa de intermediário, porque tudo é luz. Não precisa de energia para ir ligar um ponto no outro, porque tudo é luz. E apenas é diferença de velocidade dessa luz. E formando um contínuo de luz que integra todo o processo. Quando ela está numa baixa velocidade, está condensada, é matéria. Quando ela está numa velocidade maior, é energia. E quando ela está numa velocidade bem maior, é o espírito. Corretíssimo, Neguinho. Que o neném que está nascendo é luz. Tá certo, exatamente. O corpo dele é luz, a mãe é luz, tudo é luz. Certinho. Então você viu que estava certinho, né? Dar a luz, os caras manjaram antes. Então, olha só. Luz em diferentes velocidades. Então, o universo nada mais seria do que luz em diferentes velocidades.
E a nossa seria essa daqui, ó, em que a luz ao quadrado é igual a energia sobre massa, como a gente já mostrou. Ou seja, a nossa é a velocidade mais densa. Mas eu teria o universo assim. O universo nada mais seria do que... E a luz transmitindo informação. Então acabou. Então vários universos. Quanto mais veloz, menos denso. Lógico, é. Então, consequentemente, aqui nós temos os vários universos. Por que que a gente vê? Porque nós estamos no mais denso deles. E o mundo espiritual já é uma velocidade um pouco superior. Então nós poderíamos entender o quê? Que o mundo espiritual nada mais é do que o nosso mundo físico, e quando as partículas ganham uma velocidade maior, forma uma partícula do plano espiritual. E quando a partícula baixa a velocidade, ela dá o nosso mundo. Maurício, quando a médium vê o mundo espiritual, aí o que tem nele que faz chegar a luz? Ele vê uma velocidade um pouco maior e ele não vê o plano espiritual. Ele vê a imagem compatível que ele consegue receber. Ele está recebendo uma informação. Ele não está vendo. Ele está recebendo uma informação. E ele codifica isso com a memória dele. Tá bom. Porque acontece o seguinte, se nós usarmos um óculos virtual, nós não estamos vendo de uma realidade em que a gente está vendo. Você entendeu que toda informação é dada pela luz, e essa luz forma a imagem da informação? Numa realidade virtual. Tem um outro fato que aconteceu comigo aqui perto do hospital regional. Uhum. Eu me perdi a fala. Uhum. Eu olhei, um aparelho começou. Sim, então isso aí é uma informação. É uma informação que está traduzida em imagens. Certo? Agora, a informação, o conteúdo dela e o que ela significa já é a nossa interpretação. Entendido? Vamos seguir aqui. Então vamos voltar lá, ó. Aqui. Então agora fica fácil da gente fazer uma escala. Espírito como luz de velocidade infinita seria o sistema, que é uma luz intrínseca. Então C elevado ao infinito. Uma consciência cósmica, luz de velocidade incomensurável. C elevado a N elevado a N, onde N é um número inteiro. Níveis de consciência seria C elevado a N, onde N é um número inteiro. Pensamento, como diz André Luiz, tem uma velocidade maior do que C. E a luz seria C, com uma velocidade de 300 mil km por segundo. Então, consequentemente, à medida que eu aumento a velocidade, eu saio dos diferentes níveis de consciência até chegar na luz intrínseca. Como a luz intrínseca tem uma velocidade infinita, ela é onipresente, oniabarcante e oniconsciente. E tudo informa, formando então o que a gente chama de lei. Eu sou. E ele fala também, né? E ele não fala a mesma coisa, ele fala assim, brilhe a vossa luz. Exatamente, todo ensinamento está lá na luz. Você pode perguntar, tem inúmeras passagens que falam sobre isso. Brilhe a vossa luz. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Não se acende, né? O candeeiro para colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, a fim de que todos vejam. Olha a luz. Então a evolução nada mais é do que um processo de ampliação progressiva da velocidade. Então em nós já temos um corpo físico que tem uma velocidade C. Nós temos um pensamento que já está além de C. Temos um corpo perispiritual que está nesse intermediário aqui.
E a nossa próxima busca agora é os níveis de consciência com a velocidade um pouco mais elevada. E temos dentro de nós, em estado latente, o ser elevado ao infinito. Então, o que seria o sistema? Ser elevado ao infinito. Ser. E olha que incrível agora, toda a ciência, principalmente a biologia, está pesquisando nessa área. A luz como processo de informação e a luz como processos metabólicos, DNA, gen. Isso vai ser um barato na hora que acabar de descobrir isso. E fica fácil da gente entender que a única substância da vida é a consciência. E essa única substância é luz. Só existe um meio, conhece a ti mesmo e para de falar à toa. É conhecimento de si mesmo e pronto. Sim, mas é autoconhecimento. Sem isso não adianta. Isso é porque a humanidade, o homem ainda, ele faz muito por imitação. Mas nós podemos fazer pelas potencialidades que estão na nossa alma. Mas isso é isso. Mas acontece o seguinte, que o importante é a gente fazer o autoconhecimento. Ok, então? Então, o que seria todo o processo que a gente vive? Então, aqui está uma visão. Essa linha tracejada é o sistema. Eu tracejo para mostrar que ele é infinito. Ou seja, um campo de luz infinita. Esse campo diminuiu a velocidade. Surgiu os campos conscienciais, desde a consciência cósmica até a consciência espaço-temporal. Isso contraiu e surgiu o campo de luz das energias sutis, que não são adensáveis. Contraiu, surgiu os campos de energias adensáveis, que vai formar, por exemplo, nossos planos que estão além do nosso universo. E surgiu, adensou mais ainda, surgiu o Big Bang. Dentro do Big Bang vai surgir o nosso universo e vai surgir o plano espiritual. E esse campo imenso é tudo luz. Por isso que o Big Bang é um ponto de luz em expansão. Então, se perguntar o que existia antes do Big Bang, o que existia antes do Big Bang é um campo de energias adensáveis, numa velocidade maior do que a luz. O que existia antes desse campo adensável? Um campo de energia sutil, com velocidade acima do campo adensável. O que existia antes dele? Os campos de consciência com velocidades maiores. E o que existia antes de tudo? Um sistema onde a luz é infinita. E o processo de contração da luz e a diminuição da velocidade formou todos os universos. Certo, gente? Ok? Então, se nós tivermos essa visão, ele vai ser um processo progressivo de crescimento espiritual. Então, olha aqui. Espaço, várias dimensões. Matéria, vários tipos. Tempo, várias linhas. Energia, vários tipos. Consciência, N dimensões. Todas de luz. No nosso universo, os fenômenos têm um ponto de definição, né? Por exemplo, nós temos uma velocidade que ela é constante, que é a velocidade da luz, independente do referencial, e é a velocidade dos fenômenos no nosso universo.
Mas existe um universo acima. O Big Bang se desenvolveu em um tecido matriz, os universos pré-existentes conscienciais e fluídicos ou energéticos, sutis ou rarefeitos, oriundo de vários ciclos de multiuniversos materiais. Então, o nosso universo vem de outros ciclos de universo. E tudo luz. Então, aqui nós fizemos essa figura para a gente poder entender melhor os campos de consciência como luz, os energias sutis como luz e os campos de energia adensável como luz. Até que surge o nosso universo. Aqui a mesma coisa. Aqui o ciclo do Big Bang, certo? E as várias dimensões desse nosso universo, como várias dimensões de diferentes velocidades da luz. E aqui, uma representação, a nossa aura, o nosso corpo, a matéria, a energia, a informação, a consciência, o espírito e a mente, tudo é luz. Como nós vivemos na mente, a nossa mente geralmente tem tardiums, ou seja, velocidade bem baixa, muitas vezes mais baixa do que a luz. E essa velocidade mais baixa, ela faz loops. E esse loop faz a prisão onde a gente vive nessa mente mecânica. Assim, o magnetismo é luz. Então, essa luz, ela faz em torno de si mesmo. Então, o nosso universo tem várias teorias sobre como seria o nosso universo. Uns acham que ele é como uma sela de cavalo, outros que acham que ele é plano, tem outros que acham que é uma circunferência, mas os teóricos, que eu acho muito legal, acham que é uma rosquinha. Então o nosso universo teria esse processo. Então você entendeu agora o campo acásico? Basta o raio de luz circular e toda a história do mundo, presente e futura, está registrada. Porque é a luz que conduz a informação. Deve existir, né? Porque o universo pode existir. A principal teoria hoje do universo é como se fosse um skate. O nosso universo seria a tábua e vários universos que seriam as rodinhas. Então, gente, olha aqui. Isso é muito importante. O nosso universo tem esse formato. Teria esse formato, né? Então você entendeu que o pensamento como luz ele é indestrutível. Agora eu queria falar uma coisa aqui. Você entendeu então que nem o passado e nem o futuro é fixo? Vamos pegar um raio de luz. Um raio de luz, ele tem uma informação. Na hora que eu mexo aqui, eu não mudei lá? Nem o passado é fixo. Ele só é fixo porque você fez um loop e prende ele. Total. Na hora que você faz aqui, ele vai modificando lá. Lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Lembra? Que ele pegava a fotografia e olhava para a fotografia. E a fotografia ele estava voltando e estava indo. Aquilo é uma teoria científica. Então você entendeu por que a gente redime? Porque o passado não é fixo. Porque se fosse fixo, você não redimiria nunca. Porque ele sempre estaria na sua consciência. Vai apagando. Vai mudando. Eu estou aqui. O passado está aqui. Eu faço isso, ele mudou um pouco lá. Eu faço isso, ele mudou mais. E ao mesmo tempo eu estou projetando o futuro.
que é a bolinha que eu estou mandando para o futuro. Aí eu vou fazendo isso, ele muda lá. De maneira que quando eu chego no futuro, esse passado aqui não existe mais. Ah, está lascado. E aí a gente vive disso. Ave Maria. É um inferno. Mas esse armazenamento, ele não pode ser feito como uma prisão e como um loop. E o que mais faz loop? É todos esses sentimentos que nós temos. Mágoa, melindre, raiva, ódio. Você entendeu que se nós aceitássemos a dinâmica da vida e todo mundo perdoasse todo mundo, nós estávamos livres? Agora a pessoa fixa, faz um loop e fica presa naquele tempo. Como você errou com ela, você vai ter de ir lá nela e resgatá-la daquele tempo. Por isso que tem o resgate, a lei de causa e efeito. E a culpa cria um loop e você fica preso na culpa. O Felipe explica isso no livro dele. Felipe fala lá, um personagem do livro que queria ir para frente, até queria ir com um ser amado, que é a Alice, queria ir para frente, e fala, não dá, porque eu tenho de voltar, que eu estou com vários loops que estão me impedindo de ir. E ele volta. Mata. É. Entendido então, gente? Aí ele vem, resgata lá, o loop é retirado, porque muda o passado, e ele está livre para constituir o futuro. Outra pessoa em si mesmo. Você faz ele em você. E como a pessoa também faz, aí você fica sendo devedor dela. Aí, meu irmãozinho, você vai ter de batalhar. Aí, quando ele não quiser de jeito nenhum, você faz a sua parte e vira mentor dele. Aí você, como mentora, vai ajudar ele a resgatar. Entendido? Oi. Fica preso à luz. Vamos falar como luz. Eu fico preso na informação que o loop fez. Eu faço um loop e fico preso. Não, eu faço assim, ó. Em vez de eu fazer um raio da luz que prossegue com a informação, tá bom? Eu faço isso aqui, ó. Ok? Eu fico preso. Fazendo um loop sobre mim mesmo. Eu flui. Isso. E Jesus falou sobre isso. Certo? Toma cuidado, né? Para que não te entregue à prisão, o juiz, e ficarás até pagar o último centavo. Exatamente a prisão. Oh, até que enfim. Senhor, obrigado pela iluminação. Eu agradeço, Senhor. Depois de tanto tempo, alguém fala isso. Senhor, valeu, hein? Então, olha bem, a gente dá uma ênfase enorme na lei de causa e efeito. E lei de causa e efeito é para involuído. Entendido? A lei de causa e efeito é para involuído. Por quê? Porque para quem está superior, a causa é amor, o efeito é amor, foi-se. Entendido? Então, se a gente pensa assim, nós começamos a compreender a evolução, a transformação nossa de uma maneira muito mais ampla. E você vai pagando a informação do passado, trabalhando no presente, jogando bolinhas bacanas para o futuro. Porque quando você chegar lá, já o futuro você não precisa pagar, você só acrescenta. Entendeu, gente? Ok?
Então agora olha lá. Olha que bacana que o irmão Áureo fala. Olha lá. Se o espaço-tempo não fosse curvo, profetizar seria a rigor inviável. Entretanto, raios mentais de grande potência podem tocar em registros magnéticos do passado, ainda persistente, ou em projeções ideais do futuro, resultante de mentalizações concentradas, provocando processos de reflexão tecnicamente semelhante ao que é detectado pelo radar. Continuamos com Áureo. Voltando, porém, ao assunto inicial, é força reconhecermos que longa é para nós a persistência dos registros magnéticos na aura planetária. Porque lento é para o nosso biorritmo o processo de decaimento radiativo da matéria. Bastante ter-se em conta que uma grama de rádio, 88 Ra226, leva 1.620 anos para que decaia a metade dos seus átomos radiativos. Então presta atenção, o pensamento é luz, consequentemente é fóton, e consequentemente é matéria radiativa, porque irradia. Então você entendeu que tudo aquilo que você forma fica registrado na aura da Terra? E assim como o rádio demora 1.260 anos para fazer o decaimento de toda a sua matéria, você entendeu quanto tempo leva para fazer o decaimento das construções que nós fazemos em conjunto? Entendeu que aquela bolinha que a gente lança, ela forma um volume imenso de informação, de luz de baixa velocidade, de baixo teor, que está concentrando há milênios na aura da Terra? Você entendeu agora que todos os processos que ocorrem na natureza, principalmente esses absurdos de terremotos, etc., de grande volume, é provocado pela concentração dessa luz que move a luz mais densa da matéria? Neguinho, hoje à noite você está muito inspirado, você está acertando todas. Neguinho, foi uma brincadeira. Hoje você rebentou. À tarde você estava sonolento, dando uns fora, mas hoje à noite você acertou todas. É isso mesmo, Neguinho. Você fez o raciocínio correto, rebentou. Você hoje à noite está gênio. Mas eu sei, mas você sabe disso. Eu não sei disso, não sei essa frase não. Você é crânio. Entendido então? É isso. Umbralina nada mais é do que a construção que a gente está fazendo em conjunto. O que é umbral? Uma construção mental de luz de baixo teor vibratório. Que nós alimentamos e somos alimentados. O umbral é nosso. Ahá, uhul. Nós é que formamos. Por isso que nós somos. Então você imaginou, se nós olharmos a Terra como espírito evoluído, o que eles devem ver? Por isso que você pode pegar isso, você quer ver como é que é isso? Pega o livro lá, Renúncia. Fala, onde é que está vendo o espírito de Alcione? Está descendo para as regiões escuras do universo. Está lá, leia lá, no prefácio. Introdução. Entendido? Lógico, é a velocidade nossa. Lógico, você está na velocidade lá de 100 e pouco. O obsessor ali 115. E tem hora que o obsessor fala, poxa, mas você desce tanto, vamos, levanta um pouco a vibração, porque senão não entra em contato com você. Oi. Não, porque acontece que antes da queda nada existia. E é o que o Balde fala. Aqueles que caíram fizeram aprendizagem direta. E os que não caíram fizeram aprendizagem indireta. Isso. Então você registra acasos, que agora fica fácil a gente entender que o registro é acaso. Nada mais do que os registros, seja do passado ou do futuro, esses registros são registros de luz, ou seja, livros de luz. Em diferentes velocidades. Continuamos com a aula.
As mentalizações ideais, que constroem o futuro, são, porém, incessantemente emitidas e sempre diferenciadas, podendo dar-se, em razão disso, que algumas concentrações delas eventualmente percebidas por mentes encarnadas ou desencarnadas não correspondem aos fatos, quando esses realmente acontecem, explicando desse modo os erros de profecia. Foi aquilo que foi a pergunta que você fez, né? E que eu expliquei, tá vendo? Eu faço o arremesso, né? Eu estou incessantemente emitindo vibrações diferenciadas. Aí eu capto essas vibrações. Mas no momento que essas concentrações se formam, pode ser que houve a mudança do fato e ocorre uma profecia ou um erro. Mas ela só ocorre na bolinha aqui de baixo. Não ocorre na bolinha aqui de cima. Então aqui, o que o irmão Mauro fala, as mentalizações, né? Você está aqui no passado. Esse passado envia ondas para o presente, onde você adquire, e automaticamente você emite ondas para o futuro. Então, à medida que você vai agindo aqui, você está desenhando o seu futuro lá. Então, pode ser atos que você fez aqui e que fez lá, já está um boneco pronto lá no futuro. Ou seja, você fez um determinismo na sua vida, fechando o seu ângulo de livre-arbítrio. Então, muitas vezes, você já está com vários bonecos prontinhos lá no futuro. Por quê? Porque aquilo que você causou aqui e transferiu para lá, que é a bolinha. Pega a bolinha que eu falei, né? As bolinhas sendo lançadas. O conjunto da bolinha vai desenhando. Como se fizesse um ato, desenha o rostinho. Fizesse outro ato, desenha. Fizesse o olho. Daqui a pouco você está com o boneco prontinho. Então, em outras palavras, eu posso também ver minhas reencarnações futuras. Porque elas já estão virtualmente concretizadas. Entendido? Continuamos com o irmão Mauro. Nas operações com o radar, temos de considerar o chamado tempo de repetição dos impulsos, que é necessário ao retorno do eco. Eu mando a onda e essa onda volta. Quando se opera, por exemplo, com um gerador de 800 ciclos por segundo, o tempo de repetição é de 1.250 microsegundos. Esse tempo de repetição de impulso é importante em nosso estudo, porque é a sua incidência repetitiva que determina as modificações de causalidade responsáveis pela diferenciação entre certas mentalizações detectadas por profetas e os fatos consumados. Ou seja, eu lanço a bolinha, o profeta vê lá. Está claro? Mas nesse meio tempo que retorna, pode acontecer um fato com igual teor, de grande intensidade, que faça a mudança desse processo. Aquilo que foi descrito como os atos humanos podem não acontecer e ocorrer aquilo que a gente chama de erro de profecia. Tudo bem, meu anjo? Certinho? Tudo bem? Isso é de fundamental importância para que entendamos as relações entre o mecanismo do livre-arbítrio e as leis de causa e efeito, porquanto o espírito humano, isolado e coletivamente, embora subordinado ao império das circunstâncias que lhe condicionam o poder de ação, é sempre essencialmente livre para estabelecer e retificar as trajetórias do seu destino. Olha que bacana. Podemos mudar sim, só que terá de ser feita uma mudança de igual teor e de igual força. Porque somos livres sempre. Individualmente, não. Mas em termos humanos, sim. Coletividade. Mas você lembra que existem as coletividades superiores. Você pode fazer parte dela. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar. Pessoal, tudo bem então? Então agora a gente compreendeu um pouco melhor a aula de hoje à tarde, que a gente já começa a compreender como o mecanismo da luz. Certo? E amanhã então a gente avança. Amanhã eu vou falar sobre campo e vou explicar um pouco sobre constelação familiar.